queridos irmãos que me assistem nesse momento, que Jesus, que os amigos espirituais que acompanham vocês, que me acompanham, que me orientam nesse estudo, no momento em que vocês estiverem vendo, que eles possam favorecer a todos vocês, a todos aqueles que estão próximo no nosso ambiente, a toda a humanidade, que tenhamos cada vez mais condições de enviar boas vibrações, bons pensamentos para todos e tudo à nossa volta. Aqui estamos para fazer mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Vamos apenas comentar do item 1 ao 10. Então, nesse item primeiro, nós vamos ler de São Mateus, está em São Mateus, capítulo 5, versículo 15. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Então, Jesus quis dizer, né, que a verdade, os conhecimentos sobre a lei de Deus devem estar ao alcance de todos, devem estar disponíveis a todos. Então, não é racional esconder esses ensinamentos, como já fizeram há muito tempo atrás, como ainda hoje há algumas doutrinas que fazem isso. Apenas os escolhidos, apenas alguns é que vão saber realmente aquilo que é o cerne da filosofia. Mas os espíritos superiores, e até Jesus disse, né, e isso também nós está aqui no item 3, que nem todos poderiam aproveitar a verdade inteiramente. Nem todos estão em condições de perceber a verdade. E às vezes uma luz muito forte pode causar até cegueira. Acendendo uma luz muito forte para aqueles que estão na sombra, aqueles que estão na penumbra, há uma certa dificuldade em ver. Então, isso também é comparado para colocar que nem todos estão em condições de saber a verdade inteira. Então, no item 3, né, os discípulos perguntaram, no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que na verdade está em São Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 15. Mas no item 13, Kardec põe esse comentário de Mateus, né, que Jesus falou que os discípulos perguntaram por que ele falava por parábolas. E Jesus falou que o povo naquela época, a maioria não estava em condições de entender as verdades supremas que ele trouxe. Então ele contava histórias para que as pessoas pudessem entender melhor aquilo, ou pelo menos compreender parcialmente, compreender um pouco, né? Compreender um pouco já é melhor do que não saber nada. Então Jesus contava as parábolas para que aquele povo entendesse alguma porção do que ele veio trazer realmente, que hoje a gente já pode saber muito mais. E aí veio a doutrina espírita, que nos veio revelar tudo. Só não entende quem não se dedica a entender o que Jesus trouxe e que os espíritos estão trazendo para nós. Então, no item 5, Kardec nos diz que a providência revela as verdades gradualmente, à medida que a humanidade amadurece. Então,
Lucas, né, no capítulo 8, 16 e 17, ele falou isso, né? Jesus falou isso. Nada há de secreto que não haja de ser descoberto. Então, na verdade, né, nós podemos fazer uma comparação. Um ser humano, quando ele é bebê, ele precisa comer papinha. Aliás, antes, quando ele está no ventre da mãe, ele nem precisa fazer esforço, né? A comida vem para ele naturalmente, ele nem precisa fazer esforço. Muitos gostariam de voltar a essa época. E depois ele cresce, né? Ele vem à luz e ele começa a se alimentar gradualmente com papinhas, depois com alimentos mais sólidos. Depois ele vem na juventude, né? Ele vai para o fast food, não deveria, mas vai. Na idade adulta, ele começa a se alimentar com sabedoria, né? E isso aí, comparado, nós podemos comparar isso ao conhecimento. Mesma coisa. Conhecimento para passar para um bebê de uma forma, para uma criança de outra forma, para um adulto esclarecido, já se pode falar de maneira mais científica, mais rebuscada, podemos dizer assim, né? Então, nós vendo, né, isso tudo que a doutrina espírita nos fala, os espíritos nos falam, Jesus nos falou que nós devemos dar a luz para todos, iluminar a todos, nós sempre ficamos com um pouco de reserva, assim, né, sem estudar, sem ir a fundo, por esse item que Mateus relata no capítulo 10, itens 5 a 7, e que no Evangelho, segundo o Espiritismo, também está os itens 8 a 10, que Kardec colocou como título: Não vades ter com gentios. Então, olha só o que Mateus nos diz. Jesus enviou os seus 12 discípulos depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Então, como assim? Como assim Jesus diz para os discípulos dele não irem a pregar para todos, não irem pregar para todos, né? E aí, mais a gente estudando, por isso que é muito bom a gente estudar, a gente vai entendendo muito bem por quê. Primeiro, né? Quem são os gentios, né? Quem são os gentios? Os gentios são os pagãos, os povos idólatras, politeístas que havia naquela época. Então, eram chamados de gentios. E os samaritanos. Quem são os samaritanos, né? Os samaritanos é um povo, né, que faz parte, né, das 12 tribos de Israel. Naquele tempo, naquela nossa história, né, nos conta que Abraão era o patriarca dos judeus, seu filho Isaque, e depois veio Jacó, e de Jacó saíram as 12 tribos de Israel. Os samaritanos faziam parte dessas 12 tribos, mas eles viviam em conflito com os irmãos do reino de Judá. Aí vem, né, a palavra judeus. Os irmãos do reino de Judá são os judeus, que adoravam a Deus no templo de Jerusalém. Os judeus construíram o templo de Jerusalém e diziam que Deus devia ser adorado no templo de Jerusalém. Os samaritanos, que eram do reino da Samaria, eles quiseram e fizeram, né, um templo para adorar a Deus no Monte Gerizim. Então, eles diziam, e tinham argumentos muito sérios, para que eles
fizessem isso. O Monte Gerizim fica na atual Cisjordânia. Aquele lugar lá é complicado, né, gente, até hoje. Mas, enfim. Mesmo quando esse templo foi destruído no ano 128 a.C., eles continuaram a fazer lá os seus sacrifícios, a sua adoração. Então, havia esse conflito. Mas Jesus, né? Ele pessoalmente, ele foi até os samaritanos. Então, nós temos o episódio que se passa no Poço de Judá, onde ele encontra, ele está sozinho, olha que os discípulos, ele deu um jeito dos discípulos irem fazer compras, irem se afastar, de fazer alguma coisa, e ele sozinho, ele encontra com a mulher no poço, né, de Jacó. E tem uma conversação muito grande, né? Quem quiser pode ir lá em João, no capítulo 4. E ele conversa com essa mulher, fala sobre a sua vida, ele demonstra a ela que ele sabia de muitas coisas, então ela se convence que ele é um profeta, ela se convence. E porque ele é um profeta, ela aproveita a oportunidade para perguntar aonde que se deveria adorar a Deus. Onde que é certo adorar a Deus. Aí Jesus responde para ela de uma forma que ele está falando para nós agora. Eu vejo ele falando para nós, muitos de nós da humanidade, né? Quando eu digo nós, a maioria, muita gente, dos homens e mulheres e das personalidades hoje, ficam dizendo melhor adorar Deus na igreja evangélica, melhor adorar Deus na igreja católica, ou Deus quer que a gente adore no templo espírita. Tem gente que pensa assim. E o que Jesus falou para essa mulher? Olha só o que Jesus falou. Está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. A gente pulou um pedacinho, ele diz assim: Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Então, Deus é espírito, Jesus falou. Então, não é um templo de pedra, não é um templo de pedra que nós devemos adorar, orar, agradecer, fazer as nossas revelações ou nossos pedidos a Deus. Não é um templo de pedra, né? Então, isso para nós, né, assim, muito interessante, porque muitas vezes, sem percebermos, nós valorizamos muito um lugar. Não que o templo não seja importante, a casa espírita não seja importante, é importante. É importante porque lá vamos reunir pessoas que pensam, que querem a mesma coisa, que têm um pensamento parecido. Pensar igual ninguém pensa, né? Mas um pensamento parecido. Então, Jesus veio nos trazer, nessa forma, né, essa verdade. Não é o templo que é importante. Bem, quando a mulher, depois que percebeu a sabedoria de Jesus, voltou lá para os samaritanos, para o povo dela, pedindo para eles irem lá ver Jesus, conversar com Jesus, e muitos samaritanos foram convertidos. Mas o povo samaritano era muito discutidor, como nós falamos, né? Eles gostavam muito de polêmicas. Tipo os fariseus, que também havia entre os judeus, eles gostavam muito de polêmicas. Então, muitos se converteram ao cristianismo, perceberam em Jesus alguém que realmente trouxe a verdade. Mas muitos não, assim como os judeus também, né? Porque eles esperavam um Salvador, um Cristo, que fosse guerreiro, que viessem salvá-los, né? Que viessem colocá-los na posição de liderança
E Jesus não fez nada disso. Então, muitos não reconheceram, como não reconhece até hoje, que Jesus foi realmente aquele enviado de Deus para que a humanidade progredisse e que pudesse chegar ao reino dos céus, né? Então, os samaritanos, Jesus sabia que eles eram difíceis, então ele pediu para os discípulos não irem aos samaritanos, porque ele próprio foi. Ele próprio foi e conseguiu pouco, mas conseguiu alguma coisa, né? E os pagãos? Como é que os pagãos iriam conhecer a verdade? Então precisava vir um espírito mais guerreiro, um espírito mais forte, alguém que viesse realmente com essa missão. E esse foi Paulo, né? Esse foi Paulo e os seus seguidores que vieram quando o povo já estava mais amadurecido, né? Então ele veio para evangelizar esses povos que já estavam em posição melhor. Paulo tenta, na verdade, Paulo não sabia que ele tinha que fazer isso, né? Porque no início, assim que ele reconhece a sua missão, ele tenta pregar nas sinagogas, com seus irmãos lá, com os judeus. Mas Paulo era uma situação muito difícil, porque os judeus, né, aqueles que conviveram com ele, o consideravam desertor. Então não queriam ouvir Paulo. E os cristãos também não queriam ouvir Paulo porque tinham medo de Paulo, porque Paulo, afinal de contas, os perseguia. Então, estava uma situação muito difícil. E o que Paulo fez? Foi pregar para os pagãos, para os gentios, né? Por isso que ele é o apóstolo dos gentios, né? Mas não foi fácil também, não. Ele foi apedrejado, conta, né? Nós temos no Atos dos Apóstolos, a gente pode citar o 13 e o 14, tem outros que dizem que ele foi apedrejado, ele foi recusado a ouvir a sua voz, mas aos poucos, ele conseguiu evangelizar, cristianizar, mostrar as verdades que Cristo trouxe para esse povo, mas também com muitas concessões, né? Ele convenceu aos que estavam do lado dele, porque muitos não concordavam, e esses povos que eles poderiam aceitar Jesus, aceitar a verdade que Jesus trouxe, sem se submeter à tradição judaica. Porque a tradição judaica, e houve, né? Quem quiser, ou quem já leu o livro Paulo e Apóstolo, vai ver que até entre eles, né, havia muita discussão, porque alguns cristãos achavam que deveriam manter a circuncisão, por exemplo, outros achavam que não havia necessidade. Então havia muita discussão entre eles mesmos. Mas Paulo reconhecia que ele teria que levar o conceito moral para aquele povo, né? E não havia necessidade de seguir esse ou aquele preceito. Então, com essa conversa, ele conseguiu converter, ou conseguiu fazer com que aquele povo respeitasse os ensinamentos de Jesus e seguissem os ensinamentos de Jesus. Então, eu estou aqui procurando seguir aqui o meu roteiro, que a gente tem muita coisa para comentar, né? Mas, enfim, Paulo conseguiu fazer com que os pagãos tornassem cristãos, reconhecesse, né, o cristianismo como uma doutrina boa para eles, né, para eles seguirem. Mas eles ficaram, aquele povo era politeísta, é um povo idólatra, então isso tudo foi uma bênção, né, quando eles aceitaram o cristianismo. Mas e o que eles fizeram, né? Aquele povo, a religião cristã passou a ser oficial. E aí, né, a história conta, nós sabemos que os cristãos passaram de perseguidos para perseguidores. Que o ser humano é muito difícil, né? Complicado mesmo. E as guerras religiosas sucederam e até hoje ainda tem muitas guerras religiosas,
por conta de querer impor a religião, impor a sua filosofia para as outras pessoas. E aí Kardec vem falar nesse capítulo que nós devemos também, nós espíritas, devemos tomar muito cuidado quanto a isso. Porque muitas vezes nós que nos tornamos espíritas, achamos que é a doutrina melhor que existe, e é muito boa mesmo, mas é melhor para mim. É a melhor para aquele que aceitou. Isso não quer dizer que vai ser melhor para meu irmão, para minha mãe, para o meu marido, não quer dizer. Então, muitas vezes nós queremos fazer como alguns discípulos queriam naquela época, impor a religião ou a filosofia para os outros. E os espíritos dizem que não, que nós devemos mostrar sim que a doutrina é muito boa, mas como? Com os nossos hábitos, mudando, nos reformulando, mostrando que realmente essa doutrina me faz bem. Essa doutrina é uma doutrina que veio me melhorar. Assim, com certeza, nós conseguiremos, é muito mais fácil nós conseguirmos que a doutrina seja valorizada. Porque vai chegar um momento que aquele meu parente, aquela pessoa que eu gostaria tanto que ele se tornasse espírita, ele pode não se tornar espírita, mas ele pode dizer, poxa, você melhorou tanto, eu acho que essa doutrina é boa mesmo. E quem sabe, né, ele até se interessa de estudar, de ir às reuniões, de ler os livros espíritas. Então, é assim que nós devemos agir, porque com certeza é isso que Deus quer. Deus enviou Jesus e o cristianismo veio não para formar opiniões diferentes, para combater outras opiniões. Não, ele vem mostrar a verdade, a luz, né, que deve ficar sobre o alqueire. Agora, isso não quer dizer que somente os cristãos tenham a luz. Não, é uma maneira que nós, eu e muitas pessoas, conseguimos ver a lei de Deus, conseguimos ver Deus através dessas verdades, mas não quer dizer que exista só esta maneira de passar a verdade, né? Então, nós temos aqui nesse capítulo 24 mesmo, né? Nós temos aqui no item 10 que diz assim: essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram gentios para os apóstolos. Que, pois, a exemplo destes, procurem primeiramente fazer prosélitos, quer dizer, adeptos, entre os de boa vontade, entre os que desejam luz, nos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver, nem ouvir, e tanto mais resistem por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Então, os Espíritos nos advertem que, assim como Jesus falou para os apóstolos não ir aos gentios nem aos pagãos, nós também não devemos ficar forçando a barra, né, vamos dizer assim, para que as pessoas aceitem o Espiritismo. Ele diz um pouquinho mais adiante, diz assim: na época de Jesus, em consequência das ideias acanhadas e materiais, então em curso, tudo se circunscrevia e localizava. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje, as ideias se universalizam e espiritualizam. Olha, meus irmãos, que os espíritos escreveram isso há quanto tempo? Kardec escreveu, isso aqui é a palavra de Kardec.
A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ele, não existem barreiras. Tem o seu foco em toda parte e todos os homens são irmãos. Então, ele diz, já não são combatidos, né? A gente pulou um pedacinho. Aí ele diz que hoje já não são combatidos com armas de guerra, mas com a força da ideia. E olha, meus irmãos, não é verdade? Como a doutrina espírita está sendo divulgada atualmente através dessa mídia que nós estamos usando, através do rádio, da TV, não precisa nem falar que é espiritismo, mas as ideias espíritas estão sendo divulgadas cada vez mais, até por quem não é espírita. Então, que nós possamos cada vez mais colocar na nossa mente essa grande verdade. O espiritismo é universal. Ele não pertence apenas ao espírita, ele não pertence apenas à casa espírita, não. A doutrina espírita, assim como o cristianismo, veio para nos trazer a luz a todos. E cabe a nós favorecermos cada vez mais que essa doutrina se espalhe, avance, pregando nas portas, pregando nas praças, não. Simplesmente fazendo o que nós estudamos, o que nós aprendemos. E se todos nós assim fizermos, vai chegar um dia que muita gente, a maioria das pessoas, percebam que é uma verdade incontestável, que Jesus e os amigos espirituais, os espíritos que vêm até nós, na verdade, eles não trouxeram nenhuma novidade. Eles trouxeram apenas aquilo que já foi falado há tanto tempo, mas falaram com uma nova roupagem. Que Jesus nos abençoe, que nos fortaleça cada vez mais e que tenhamos hoje, cada vez com maior força, essa vontade de evangelizar, de mostrar ao mundo como a doutrina espírita é cristã e como o cristianismo é para o bem, para o avanço da humanidade. Muita paz, meus irmãos, e que Jesus esteja com todos nós. Que assim seja.